Bom dia a todos os polos que estão nos ouvindo. Bom dia especial aos professores de Natal, onde eu estive recentemente, fui maravilhosamente bem tratado. Antes de começar a aula, eu queria dizer algumas coisinhas sobre o programa, principalmente para os alunos novos, não é? Então, de hoje à quinta-feira, nós teremos as 2 aulas pela manhã. À tarde, vocês começam com os grupos de resolução dos exercícios. Aqui no Rio de Janeiro, já naquele canto, os grupos já estão divididos. Imagino que em cada local isso está sendo feito neste momento. Aqui no Rio de Janeiro, aqueles números se referem às salas. A primeira é aqui neste mesmo andar e as outras 3 são no piso superior, de cima. E depois vocês terão a última sessão do dia, que é a sessão de discussão dos problemas, onde aí sim vocês trocam de lugar comigo e vão expor as soluções que conseguiram dos problemas que vocês receberam, né? É a sessão, talvez seja a mais importante, se não for é a mais animada, com certeza é a mais animada, principalmente se algum exercício tiver tido mais de uma solução. Isso é extremamente rico e interessante ver as maneiras diferentes de resolver o mesmo problema, né? E vale tudo, né? Vale interferir, perguntar. Isso vai tornar realmente a sessão da tarde bastante interessante, tá? Na sexta-feira, aliás, eu vou colocar aqui em cima da mesa, imagino que nos outros locais também façam o mesmo. Vou colocar um bloco. Quem quiser se antecipar e reservar o seu espaço aqui, então você já pode escrever no papel que eu vou deixar aqui, tipo assim, grupo 7... quero fazer o exercício 2 de indução, ou qualquer coisa assim, né? Durante a semana, todos os grupos estarão presentes pelo menos uma vez aqui na frente. O professor Elon acaba de dizer que só recebe os certificados com pelo menos uma participação na resolução de um problema, né? Então vai ter espaço para todo mundo aqui se mostrar. É legal, é muito bom mesmo. Na sexta-feira, na primeira parte, né, nós vamos fazer então a nossa tradicional avaliação, que não precisa ficar nervoso, não pega nada, mas é um instrumento altamente importante, necessário, para que a gente possa então comparar os desempenhos nos diversos locais que estão nos acompanhando. Nós estamos transmitindo para 46 polos, então são 46 grupos, né, como vocês, e é muito importante conhecer, né, como é que estão os problemas dos professores em cada localidade. Depois, na sexta-feira, depois da avaliação, então teremos também a sessão de perguntas, onde então todos terão liberdade de perguntar qualquer coisa sobre qualquer assunto, seja de matemática, de ensino de matemática, história da matemática, política de matemática, enfim, Enem, vai sair de tudo, né? Então, a quantidade de perguntas em geral é enorme. Se você já tiver alguma coisa na cabeça, escreva sua pergunta, ponha o seu nome e simplesmente jogue aqui em cima da mesa. Para os outros locais, só se comunicar com o Dion e ele vai colecionando também as perguntas. E na sexta-feira, então, nós vamos compartilhar as perguntas e as respostas que nós pudermos dar. Ok? Então é isso. Eu vou falar sobre função.
Então, a matemática, a estrutura da matemática, ela é feita em termos de conjuntos e logo em seguida vem essa outra estrutura que vai então obter as relações entre os conjuntos, né? São as funções. X grande e Y grande, então, são conjuntos. Bem, normalmente não. Há um tempo atrás, os livros didáticos definiam função de um conjunto no outro da maneira que eu vou falar. Não vou nem escrever porque não é assim que eu vou tratar. Inicialmente havia realmente dois conjuntos, digamos A e B, ou X e Y, não importa. Então se definia uma coisa chamada produto cartesiano de dois conjuntos. Lembram disso? A, aquela cruzinha, B. O que é isso? É o conjunto de todos os pares ordenados com o primeiro elemento no A, o segundo elemento no B. Bem, os conjuntos apresentados logo como exemplo de produto cartesiano eram conjuntos numéricos. Todo o livro didático era assim, numéricos. E aí se fazia, inclusive, um desenho, produto cartesiano de A por B. Aí o professor dava conjunto A, 1, 2, 3. B, 1, 2, 3, 4. Aí o produto cartesiano era formado pelos pares ordenados assim. 1, 1. 1, 2. 1, 3. 1, 4. 2, 1. 2, 2. 2, 3. E assim por diante. Verdade? Fazia-se desenho disso. Plano cartesiano e os pontinhos todos. Isso era explorado um pouco mais. E quando A e B eram intervalos? Se A e B eram intervalos reais, digamos, intervalos fechados, o produto cartesiano dava um retângulo, né? A região retangular. E se o intervalo era aberto à esquerda e fechado à direita, então já tinha uma bolinha que era aberta e um tracinho que era tracejado, isso ia. Num certo momento aparecia a definição de função. Função de A em B é um subconjunto do produto cartesiano de A por B com uma condição forte. O que era? Cada elemento do primeiro conjunto estava relacionado com apenas um do segundo conjunto. Então, pronto. Então, função de A e B, né, era um subconjunto do produto cartesiano com essa condição. Está errado? Não. Certíssimo. Essa definição, ela veio com o chamado movimento da matemática moderna, que se espalhou pelo mundo e chegou aqui no Brasil na década de 70, influenciou muitíssimo os livros didáticos. Não que eles tivessem compreendido o movimento, absolutamente não compreenderam, mas trouxeram aquelas notações rebuscadas e muita coisa veio dessa época. Por que nós não vamos usar essa definição aqui? Por uma razão simples. Essa definição absolutamente não é útil. Porque nenhuma pessoa que lida com matemática habitualmente, seja um matemático, seja um professor, seja um engenheiro, pessoas que lidam com a matemática, ninguém pensa em função como um conjunto de pares ordenados. Vocês não, quando eu peço, função logaritmo, ninguém pensa em uma chavinha com um monte de pares ordenados lá dentro. É isso. Então a definição está certa, mas é inútil. Então, nós adotamos uma definição que é extremamente simples e é igualmente satisfatória. Então, uma função
f de x. Vou botar x e y porque o livro está assim, mas eu normalmente até uso a e b. F de x em y, coisa que a gente escreve então. Sabe o que é uma função, gente? É uma regra. Que permite associar a cada elemento xzinho do conjunto x grande ao elemento A, um único y, que também se escreve f de x, pertencente a y grande. Então, minha gente, uma função é uma coisa que tem esses ingredientes. Primeiro, tem que ter dois conjuntos. O primeiro chamado domínio, né? O segundo chamado contradomínio. E uma função de x e y nada mais é do que uma regra que permite associar a cada elemento x, né? Um único elemento y do segundo conjunto e normalmente a gente pode usar esse símbolo, né, para representar essa associação. Acabou. Bem, uma pequena falha, não, omissão também dos livros didáticos é que as funções que lá são apresentadas logo para o menino são funções exclusivamente numéricas. Então, x e y praticamente são sempre números, conjuntos de números. Ninguém fala em conjunto de triângulos, conjunto de retas, conjunto de pontos, conjunto de pessoas ou outros conjuntos que a gente pode imaginar. Então, esse símbolo f de x representa, então, a imagem do elemento x, né? Y ou f de x é a imagem do elemento x. Agora, se você tem um conjunto A dentro de x, nós podemos falar na imagem de um conjunto e escrever f de A. É o conjunto de todos os elementos f de x. Aqui normalmente vocês costumam botar uma barrinha, né? Pode botar, tudo bem. É igual. Então você pode falar na imagem de um elemento, você pode falar na imagem de um conjunto, né? Então você pega, por exemplo, f de R em R, defina uma função, tome A, um conjuntinho bem simples, e pergunte quanto é f de A. O significado disso é você colecionar as imagens de todos os elementos de A. Qual é esse conjuntinho f de A? Quais são os seus elementos? 0, 1 e 4. Então, esse conjunto A pode ser qualquer coisa contida no domínio da função. E isso tem sentido. Não precisa ser um conjunto finito, pode ser um intervalo, pode ser o que quiser. Em particular, se eu fizer f de todo x grande, eu vou obter do outro lado o quê? Um conjunto de todos os números que
tem algum relacionamento com elementos de x. Então, isso aqui é a imagem da função. Muito bem. Olha só. F de x representa, então, exatamente a imagem do elemento x. Acontece que quando nós começamos a falar de função, num certo momento, nós já estamos falando assim, ó, considere a função f de x igual a x2 menos 3x mais 2. Isso não é exatamente correto, mas é assim que a gente fala, porque é muito mais simples. Então, nessa história de ensinar matemática e falar sobre matemática, existe uma maneira formal e rigorosa de falar que todos devem saber, aprender e ensinar. Porém, depois que nós temos uma certa intimidade, nós nos permitimos relaxar um pouco a maneira de escrever e de falar para não ficar pedante e não ficar chato. Porque é muito comum também que professores e livros comecem a ficar muito chatos quando começam a repetir exatamente as mesmas coisas. Tem qualquer livro que fala de progressão aritmética, aliás, eu peguei um outro dia, e ele diz assim, o termo geral AN, aí ele botava vírgula, N pertencente a N, Aí, na segunda linha, por que o AN? N pertencente a N. Então, eu contei, nesse capítulo de progressões aritméticas, de geométricas, tinham 87 vezes ele faria a referência ao termo geral, 87 vezes. E ele sempre colocava N é um natural. Ora, gente, isso é câncer, isso é chato, né? Então, se você diz que N é natural, pronto, N é natural. Fala uma vez, duas e estamos conversados, não é? Então, é muito chato você querer ser rigoroso sempre. Então, a coisa fica mais agradável, né, quando você adota uma linguagem assim mais leve, desde que, evidentemente, tudo já tenha sido combinado, estabelecido com todo rigor. Muito bem. Aliás, essa questão aqui é muito engraçada, porque os livros do ensino médio falam que N é natural, mas a questão dos naturais, a coisa não é bem resolvida, né? Porque todo mundo lá no conjunto bota que o natural tem o zero. Aí quando chega nas progressões, aí esse natural aqui não tem mais o zero, porque começa com A1. Nenhuma progressão aritmética dos livros aí começam com A0. Enfim, isso depois a gente discute, mas não tem a menor importância. Bom, em seguida, o que eu tenho que falar? Tenho que falar no seguinte. É extremamente importante que a gente dê exemplos de funções que não sejam só funções de um conjunto de números e um conjunto de números. Por exemplo, uma função que vai associar o conjunto de pessoas dessa sala aos números naturais, e a regra é a seguinte: f de cada pessoa é a sua idade hoje. Tá? Então, f de Adriana, 21. F de Gabriel, 33. E assim por diante. Né? Então, funções não são sempre coisas que envolvem obrigatoriamente números. Podem ser pessoas, podem ser pontos, retas, figuras. Né? Função que associa a cada triângulo a sua área, o seu perímetro. Então, são funções. E mesmo funções numéricas, nem sempre há uma fórmula. Também é uma coisa que o aluno fica com um pouco com essa impressão, que função tem que ter uma fórmula que define. Imagine que eu
pegue esse conjunto dos naturais e invente uma função de n em n. E a regra é a seguinte: uma função que não é definida por uma fórmula, mas é perfeitamente bem definida. Então, para cada natural, f dele significa quantidade de divisores positivos, tá? Dele. Por exemplo, quanto é f de 12? Aí eu conto os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. 6. Faça a conta rápida aí. Quanto é que é f de 40? Conta aí. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. 8? 8. F de 29. Por quê? Então essa função ela associa cada número primo ao 2. É fácil, né, ver quando é que um cara é primo. Então isso é uma função que ela pode ser explorada de diversas maneiras, mas é uma função muito legal, bem interessante. Bem, então tá. Então já falei de domínio, contradomínio, imagem de um elemento, imagem da função. Então agora eu vou falar um pouco de algumas qualidades que uma função pode ter. Uma função pode ter essa qualidade de ser injetora ou não. Injetiva ou não. As palavras são idênticas, tá? Falar em função injetiva ou função injetora. A primeira é um pouco mais rica. Me diga uma coisa. Se eu tenho 2 elevado a A igual a 2 elevado a B, qual é a conclusão que você tira daqui? A igual a B. Por quê? A resposta correta é pela injetividade da função exponencial. Esse termo injetividade, esse substantivo, não é fácil de dizer se você usa injetora, pela injetoriedade, não sei dizer. Você vai dizer, porque a função exponencial é injetora. É simplesmente por isso, né? Então aqui eu posso falar nesse termo, né? Pela injetividade da função exponencial. Se eu tiver A ao quadrado igual a B ao quadrado, vale a mesma coisa? Não. Porque a função quadrática, né, não é injetiva, não é injetora. Então, qual é a definição? A definição é a seguinte: se eu pegar x1 e x2, elementos de x grande. Se eu tiver x1 diferente de x2, obrigatoriamente f de x1
é diferente de f de x2. Então, algumas funções têm essa propriedade que é extremamente importante, de ser injetiva, de ser injetora. Em palavras, como se fala isso? Elementos diferentes possuem imagens diferentes. Se nós estamos falando de funções reais, numa função injetiva ou injetora, todas as retas horizontais, o que acontece com a interseção com o gráfico? Retas horizontais só cortam o gráfico uma única vez. Tá? Bom, agora eu tenho uma função, quero reconhecer se ela é injetora ou não. Então vou botar f, vou botar uma função assim de r então o meu domínio, eu já excluí um número menos 3, porque eu já estava pensando na expressão dela. Vou botar assim. Tá? Bom, quero deixar claro o seguinte, né? Eu tenho uma expressão de uma função, mas eu tenho que ter claro qual é o domínio que eu estou considerando. Tá? Eu posso querer calcular essa função, por exemplo, somente para naturais. Não? De repente eu tenho um problema que eu tenho essa expressão aqui, mas o x representa assim, uma quantidade de objetos. Então eu posso ter um problema real em que a minha função vai ser calculada só para números naturais, ou só para inteiros, ou só para determinado tipo de número. Se eu não digo nada, há um costume, e aí tem que ser feito assim mesmo. Existe aquela famosa pergunta, né? Qual é o domínio da função? Isso é uma pergunta que, a rigor, não tem sentido, mas se tornou comum. Então, se eu digo uma função e dou somente a expressão que calcula o f de x, então nós somos forçados a combinar entre nós que o domínio é o subconjunto dos reais mais amplo possível para que eu possa, então, calcular essa expressão. Então, essa é uma combinação entre pessoas, mas a rigor eu teria que sempre dar o domínio. Eu pergunto, será que essa função aqui é injetiva? Como vocês e nós, professores, estamos assim, extremamente habituados àquelas funções particulares, função afim, função quadrática, função exponencial, logaritmo, pouco polinômio. Então, se a gente pega uma função assim, dada por uma expressão um pouco diferente, essa é uma pergunta que normalmente a gente não sabe responder sim ou não rápido, né? Será que é? Bom, então a minha pergunta é, quando eu estou calculando os valores dessa função aqui, sempre que eu pegar valores diferentes, será que certeza eu tenho de obter resultados diferentes? Não tenho certeza. Essa definição é correta, mas não é boa de ser manipulada, porque ela tem esse sinal de diferente que não funciona bem. Digamos, se eu tenho A diferente de B e C diferente de D, por exemplo, você pode concluir que A mais C seja diferente de B mais D, isso é correto? Não é correto. Né? Então, o diferente não permite a gente manipular com facilidade.
que a gente faz? Nós vamos usar o que o Elon falou rapidamente sobre a contrapositiva. O que ele disse? Aqui no cantinho. P implica que. Toda frase que tem essa estrutura, ela tem o mesmo valor lógico que a negação ele usou pelinha, né? Que linha implica pelinha. Essa outra frase escrita dessa forma é que se chama contrapositiva. Mesmo lógico quer dizer o seguinte: se a primeira é verdadeira, essa também é, se aquela é falsa, essa aqui também é. Na verdade, tanto faz você falar, são duas maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Ele usou, repetindo o exemplo, se um número é múltiplo de 4, então ele é par. Isso tem o mesmo valor lógico de dizer que se um número não é par, ele não pode ser múltiplo de 4. Óbvio. Outro exemplo, aqui no Rio de Janeiro, existem 4 times de futebol, mais ou menos, grandes, não é? E entre eles existe não é nenhuma lenda, é uma afirmação que diz assim: quem torce pelo Fluminense é inteligente. Tá vendo? Quem torce pelo Fluminense é certamente uma pessoa inteligente. Qual é a contrapositiva dessa? Olha, não confundam a contrapositiva com a recíproca. A recíproca é você dizer a mesma coisa ao contrário. Assim, quem é inteligente, então torce pelo Fluminense. Isso é a recíproca, que não tem nada a ver com essa frase que eu disse. A contrapositiva, que tem essa estrutura, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma frase que, com outras palavras, tem o mesmo valor lógico. A contrapositiva é: quem não é inteligente, certamente não torce pelo Fluminense. O que é igualmente correto. Né? Óbvio. Né? Viu? Então, quem acha que essa afirmativa é certa, também concorda com a contrapositiva, e quem acha que ela é errada, também concorda que a contrapositiva é errada. Ou seja, tem o mesmo valor lógico. Muito bem, voltando aqui onde eu estava. A contrapositiva dessa definição. Então, como é que a gente faz a contrapositiva? Nega a segunda parte. Dizer que f de x1 é diferente de f de x2. Qual é a negativa disso? A negação. Igual, né? Uma negação de diferente é igual. Então, se eu tiver f de x1 igual a f de x2, então, isso acarreta que x1 tem que ser igual a x2. Essa definição, agora, é muito mais fácil de manipular. Então, eu quero saber se uma função é injetora, eu simplesmente imagino que ela possa ser igual para dois valores diferentes de x. É a mesma coisa que é a chamada demonstração por absurdo, né? Imaginemos, por absurdo, que 2x1 menos 1 sobre x1 mais 3 seja igual a 2x2 menos 1 sobre x2 mais 3. E vamos fazer as contas. 2x1, x2,
mais 6x1 menos x2 menos 3 igual 2x1 x2 mais 6x2 menos x1 menos 3. Vê se está certo. Isso corta com aquilo, né? Isso corta com isso. Passar esse x1 para cá, dá 7x1. Passa os 2 para lá. Olha lá. Saí daqui, cheguei exatamente lá. Repara que eu não coloquei, mas há uma sequência aqui de implicações, não é? Isto implica esta linha, que implica esta, e simplificando, que implica esta. Então a injetividade é uma coisa que vocês podem testar para uma quantidade grande de funções, não é? Quando quiserem saber, dessa forma. Vou aproveitar. Vou perguntar assim, qual é a imagem? Qual é a imagem? Então, se eu pegar essa mesma função daqui, né? Vou transformando todos os valores de x reais aqui do domínio e vou juntando todo mundo ali no contradomínio. Qual é o conjunto que eu obtenho, né? Qual é a imagem desse conjunto x grande através dessa função? Como é que a gente faz isso? Faça assim, ó. Pegue 2x1 mais 1 sobre... Não, é menos, né? Menos 3. Isso aí vai dar um resultado C. Vai dar um número. Então, o que agora a gente vai investigar é quais são todos os valores que esse C aqui pode assumir. Se eu colecionar todos os valores de C, o que eu estou obtendo? Conjunto que é a imagem da função, correto? Vamos fazer essa continha simples? Aqui não é x1, não, é x mesmo. Tá? Peguei a função, 2x menos 1 sobre x mais 3. Calculei, dei um resultado C e agora eu quero saber quais são todos os valores que C pode assumir. Veja, eu fico com 2x menos 1 igual a cx mais 3c. Eu fico com 2 menos c, x igual a 1 mais 3c. Bem, agora, até aí, são implicações. Para prosseguir, se eu fizer esta suposição, que c seja diferente de 2, aí eu posso continuar, dividir e obter x igual a 1 mais 3c sobre 2 menos c. Tá certo a conta? Tá, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o C pode assumir qualquer valor real, exceto 2. Qualquer valor real de C que não seja 2, eu posso colocar aqui, fazer a conta, e eu descubro exatamente qual é o x que está associado a ele. Então, para cada valor de C diferente de 2, eu sei achar um valor de x tal que f de x dê exatamente esse indivíduo. Eu só não consigo fazer isso para x igual a 2. Quer dizer, 2 não recebe nenhuma flecha. Então, a imagem da função
conjuntos reais, exceto o 2. Vamos ver a cara dela? Então, nas duas retas tracejadas, né, a reta vertical passa pelo menos 3. Quer dizer que a função não está definida para x igual a menos 3. Né? Na reta vertical, passando pelo menos 3, não tem função ali. A reta horizontal tracejada passa pelo 2, que vai mostrar que a função nunca atinge o valor 2. E, como vocês podem ver, sempre que vocês imaginarem valores diferentes para x, vocês vão encontrar também valores diferentes para y. Né? Então, é uma função injetiva, o domínio foi dado e a imagem dela foi encontrada aí. Tudo bem? Bom, é claro que eu devia ter falado isso tudo muito mais rapidamente. Mas me distraí, né? Me diga uma coisa. Aquela função que associa a cada pessoa dessa sala a sua idade é uma função injetiva? Não, obviamente não. Tá? Devo imaginar que tem bandos aí com a mesma idade. Essa função que associa cada natural, o número de divisores é uma função injetiva? Não, né? Por exemplo, todo número primo está associado ao 2. Bem, então agora, 2. Uma função é sobrejetiva quando a imagem é exatamente o contradomínio. É correto, né? Mas também não é muito prático. Na verdade, o que a gente usa é o seguinte, é essa definição aqui. Para qualquer elemento y de y grande existe pelo menos um elemento x, em x grande, tal que f de x da y. Então, para você testar se esse contradomínio, né, ele está todo preenchido, né, se todos os seus elementos participam realmente da função, você tem que ter a certeza que dado qualquer elemento do segundo conjunto, você tem que agora voltar para o primeiro e achar pelo menos um elemento. Então, esse aqui é um existe
tal que esse cara vai lá. Então, se eu tivesse, nesse exemplo aqui, né, definido essa função, colocando aqui R menos 2, agora sim, né, essa função é sobrejetiva. Sobrejetora também, esqueci de dizer, que é o termo que a gente usa na escola com mais frequência. Sobrejetora. Então, o que é exatamente isso aqui, né? Veja, para cada C, esse C aqui é o Y de lá, né? É um número que está no segundo conjunto. Então, eu sou capaz de achar um X que tem esse valor aqui, de tal forma que f de x dá C. Uma pergunta que eu vou deixar, porque não vai dar tempo de comentar agora, é se essa função daqui é sobrejetora. Então, é uma função que associa cada número à sua quantidade de divisores. Será que para qualquer número que passar na minha cabeça, eu consigo um número natural que tem essa quantidade de divisores? Por exemplo, pensei no número 123. Será que existe um número que tenha 123 divisores exatamente? Pensei no número 1.574.000 e não sei quanto. Será que tem um número que tem essa quantidade de divisores? Não vamos responder isso agora, mas para de tarde talvez a gente consiga uma resposta, né? Se essa função daqui é sobrejetiva. Não vou antecipar a resposta. Então, finalmente, eu digo que uma função é uma objeção ou uma função objetiva, objetora. Tudo isso é a mesma coisa, tá? Não pode usar o termo que quiser. Uma objeção se for ao mesmo tempo as duas coisas. Também se fala uma função biunívoca, se fala função 1 a 1. Tá? Então vem agora a expressão número cardinal, cuja ideia é simples, é a quantidade de elementos que tem um conjunto. Vou chamar por I índice N esse conjuntinho aqui. Tá? Então eu digo assim, se existe uma bijeção F de IN em um conjunto A,
dizemos que simplesmente que A tem N elementos. Essa é a forma pomposa de escrever o que é contar. Contar é fazer em conjunto, contar elementos de um conjunto finito, é fazer uma associação. Esse elemento aqui, vou associar com 1, esse com 2, esse com 3, esse com 4. Aí, quando acabar, eu cheguei no N. Então, pronto. Então, isso aqui é contar. Então, A tem N elementos. Existe um teorema, nem é um teorema, é uma propriedade, que diz o seguinte: suponha que eu tenha conjuntos finitos com o número de elementos de Y menor que o número de elementos de X. Tá? Lá tem menos que K. Primeira, nenhuma função de X em Y é injetiva. Lembra o que é injetiva, né? Valores diferentes de X tem que dar valores diferentes de Y. Se aqui tem mais elementos que lá, isso é claramente impossível. 1, 2, 2, 3, 3, o 4 já não tem que cair em alguém, né? Repetido. E B, nenhuma função de Y em X é sobrejetiva. Então, se eu fizer uma função ao contrário, de lá para cá, eu não consigo preencher todo o segundo conjunto. A primeira parte é uma ferramenta muito interessante e útil chama-se princípio da casa dos pombos. O princípio da casa dos pombos diz assim: se você tem 4 pombos e 3 casas e manda os pombos para casa, então vai ter que ter uma casa que tem 2 pombos. Vai ter uma festinha nesse dia aí. Ah, mas se acontecer que os 4 forem para a mesma casa, se os 4 forem para a mesma casa, eu posso dizer que essa casa tenha 2 pombos? Será que pode? A resposta é sim. Eu vou explicar uma coisinha aqui, é o seguinte. Aliás, percebi que o Dion, que é o nosso técnico,
Ele quer me fazer uma pergunta. Professor, o senhor poderia me emprestar 2 bastões de giz? Perfeitamente, Dilma. Então, quando ele me pediu 2, não quer dizer que eu só tenha 2. Eu tenho o quê? Pelo menos 2. Então, quando a gente fala em matemática, X está associado a 1. 1 quer dizer pelo menos 1. 2 quer dizer pelo menos 2. A gente às vezes até escreve, mas não há necessidade, né? Existe 1, quer dizer que pode ter mais. Mas 1 está garantido. Ele me pediu 2 bastões e eu consegui, porque eu tinha pelo menos 2 bastões de giz para emprestar. Então, o princípio geral diz, né, que se N pombos habitam N-1 casas, então existe uma casa que tenha pelo menos 2 pombos. Por exemplo, digamos que eu quero N pessoas em uma sala. Aí alguém diz assim, eu tenho certeza que existem 4 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Qual é o menor valor de N? Diga, eu tenho certeza que na tal sala existem 4 pessoas que fazem, no mesmo dia não, no mesmo mês. Senão a conta fica... fazem aniversário no mesmo mês. Tenho certeza. Qual é o menor valor possível de N? Boa. Eu vi rapidamente a resposta 37. Com 37 pessoas, pelo menos essa frase é correta. Obrigatoriamente. Como é que a gente faz? Princípio da casa dos pombos ou a propriedade da injetividade da função. São 12 meses. Se eu tiver 36 pessoas, pode ainda acontecer, por azar, que tenham 3 em cada mês. 3 em janeiro, 3 em fevereiro, 3 em março, até 3 em dezembro. Então, com 36 pessoas, pode acontecer isso. Não é sempre que acontece, evidentemente, mas pode acontecer. Se eu botar a 37ª pessoa, ela vai cair em algum mês. E esse mês terá, então, as 4 pessoas aniversariando naquele mês. Tá? O princípio da casa dos pombos, ele vai resolver problemas muito intrincados e extremamente interessantes. Eu ia fazer um aqui, mas não vou mais. Mas vou pelo menos deixar para algum dia, seja para a tarde, seja para sexta-feira. O número N não tem fator 2 nem 5. Pode ser qualquer um que você quiser. Para fixar as ideias, por exemplo, N igual a 39. É um número que não tem fator, não precisa ser primo, só não tem fator 2 nem 5. Prove que existe um múltiplo de N que tem a forma Qualquer que seja o número que você pensar que não tiver fator 2 nem 5, ele tem obrigatoriamente um múltiplo, seja lá onde,
formado apenas por algarismos iguais a 1. Uma coisa curiosíssima isso. Qualquer número que não tenha fator 2 nem 5 tem um múltiplo formado apenas por algarismos 1. Bom, larguei aí para falar finalmente no seguinte. Diga. Tem alguém que está perguntando se poderia repetir o lance dos aniversários. Ah, repetir os aniversários? É o seguinte. É o seguinte. Existem N pessoas em uma sala. E a seguinte frase é verdadeira. Existem 4 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Eu tenho essa certeza. Existem mesmo 4 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Qual é o valor mínimo desse número N? O valor mínimo de pessoas. E a resposta é 37, como a gente falou aqui. Tá? Bom, finalmente, o número cardinal, que está ligado na quantidade de elementos de um conjunto, quando é finito, não há dificuldade alguma. Você pode dizer que o tal conjunto tem mais elementos que outro, ou menos, ou igual, tem o mesmo número cardinal. Acontece que muitos conjuntos infinitos têm a mesma cardinalidade do conjunto dos naturais. Então a gente fala que um conjunto tem a cardinalidade de N quando existe uma bijeção entre eles. Por exemplo, se eu tenho o conjunto P dos números pares, repara que essa função de N em P, que para cada natural associa o seu dobro, então 1 ao 2, 2, 4, 4, 6. Isso aqui é uma bijeção. O conjunto dos naturais e o conjunto dos números pares são infinitos, são conjuntos infinitos. E existe uma bijeção entre eles. Pelo que está escrito aí, o conjunto dos números pares tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais. Isso é uma coisa evidentemente estranhíssima. Não é? Como é que o conjunto a gente pensa que o conjunto dos pares, é menos do que o conjunto dos naturais, porque tem todos os ímpares aí, né? Porém, isso causou realmente um incômodo muito grande há cerca de 100 anos atrás. Aliás, foi Cantor, que movimentou essa coisa. Mas não há como fugir disso. Se eu consigo uma bijeção entre dois conjuntos,
Então eu digo que eles têm a mesma cardinalidade. E de uma forma geral também, né? Se existe f de x, se existe bijeção f de x em y, então x e y tem o mesmo número cardinal. Em particular, isso aí é incômodo para todos, mas a gente tem que aceitar. Por exemplo, se eu tenho dois segmentos de reta de tamanhos diferentes, eles têm a mesma quantidade de pontos. Eles têm a mesma quantidade de pontos. Imagine que você tem aqui um segmento X grande e um outro segmento bem maior. Y grande. Coloque os dois, desenhe os dois paralelamente, una as extremidades, obtenha esse ponto O. E, a partir de O, considere semirretas. E para cada ponto X, de X grande, existe um e apenas um ponto f de x do segundo. Então, essa função é uma bijeção. Estranho? Mas é assim. Por incrível que pareça, a quantidade de pontos de um segmento é a mesma quantidade de pontos da reta inteira. Isso vai estar no exercício à tarde também que a gente vai. Agora não deu para falar muito, mas à tarde a gente complementa. Tá bom? Vou ficar por aqui, todos com fome. Então, um grande abraço. Amanhã continuamos, tá bom? Obrigado.